Você já se sentiu longe demais para voltar? Já tomou decisões que pesaram tanto que parecia impossível recomeçar? Já acreditou que talvez tivesse ido longe demais? Errado demais? Falado demais? E se eu te dissesse que existe um pai que nunca deixou de esperar por você? E se eu te dissesse que não importa o quão distante você foi, o pai te recebe de volta? Hoje vamos refletir sobre uma das histórias mais profundas contadas por Jesus. Uma história que não revela apenas o erro de um filho, mas revela o coração de um pai. Essa parábola está em Lucas, capítulo 15, versículos 11 ao 32. Jesus começa dizendo: um homem tinha dois filhos, dois caminhos, dois corações. O filho mais novo chega ao pai e pede a parte da herança que lhe cabia. Naquele tempo, isso era como dizer: pai, para mim o senhor já está morto. Era um pedido duro, egoísta, impulsivo. Mesmo assim, o pai reparte os bens. Quantas vezes fazemos isso com Deus? Queremos as bênçãos, mas não queremos a presença. Queremos a herança, mas não queremos relacionamento. A Bíblia diz que poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo e partiu para uma terra distante. Terra distante não é apenas um lugar geográfico, é um estado espiritual. É quando o coração se afasta. Ele foi em busca de liberdade, mas liberdade sem direção se transforma em prisão. Ele desperdiçou seus bens vivendo de forma irresponsável. Gastou tudo, perdeu tudo. E quando acabou o dinheiro, acabaram também os amigos. Então veio uma grande fome naquela terra, e ele começou a passar necessidade. Foi trabalhar cuidando de porcos. Para um judeu, aquilo era o fundo do poço. Era humilhação total. A Bíblia diz que ele desejava comer a comida dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. O mundo promete muito, mas quando tudo acaba, ninguém fica. E então acontece o momento mais importante da história. O texto diz: caindo em si, ele desperta, ele reflete, ele reconhece: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura? E eu aqui morrendo de fome. O arrependimento começa quando paramos de justificar nossos erros. Ele decide voltar. Mas veja o que ele pensa: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Ele queria voltar como servo. Ele não se via mais como filho. Talvez você também se sinta assim. Talvez pense que perdeu o direito de ser chamado filho. Mas o amor do pai não é baseado em merecimento. A Bíblia diz que quando ele ainda estava longe, o pai o viu. Isso significa que o pai estava esperando. Ele não esqueceu, ele não desistiu, ele não fechou a porta. E quando o viu, correu ao seu encontro. Naquela cultura, homens mais velhos não corriam, mas o amor faz o pai correr. Ele abraça, ele beija, ele restaura. O filho começa o discurso ensaiado: pai, pequei contra o céu. Mas antes que termine, o pai ordena: tragam a melhor roupa, coloquem um anel em seu dedo, sandálias em seus pés, preparem uma festa. A melhor roupa significa dignidade restaurada. O anel significa identidade devolvida. As sandálias mostram que ele não era escravo, era filho. E o pai declara: este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Essa é a essência do Evangelho. Em João 3,16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O amor de Deus não é discurso, é ação. Mas a parábola também fala do filho mais velho. Ele estava na casa, sempre presente. Mas quando descobre que o irmão voltou e há uma festa, ele se revolta. Ele se recusa a entrar. Ele diz ao pai: há tantos anos te sirvo e nunca me deste nada. Ele não se via como filho. Ele se via como servo injustiçado. O pai sai novamente. Perceba isso. O pai sai para o que estava perdido e sai para o que estava ressentido. E diz: filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é meu é teu. O filho mais novo precisava entender que ainda era filho. O filho mais velho precisava entender que sempre foi filho. Dois extremos. E o mesmo pai. Talvez você esteja vivendo longe, ou talvez esteja na casa, mas com o coração distante. A mensagem continua a mesma. O pai te recebe de volta. Salmo 103 diz: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece. Romanos 8:1 declara: agora, pois, nenhuma condenação há
para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação, há reconciliação. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Fiel, justo, amoroso. Talvez você pense, eu errei demais, mas o amor do Pai é maior que o seu erro. Talvez você pense, eu me afastei demais, mas não existe distância que o arrependimento não possa percorrer. A cruz é a maior prova de que o Pai recebe de volta. Jesus pagou o preço. Você não precisa voltar perfeito. Você precisa voltar decidido. O filho voltou quebrado e foi recebido com festa. Existe festa quando um filho retorna. Existe alegria no céu quando alguém decide voltar. Hoje pode ser o seu momento de caindo em si. Hoje pode ser o início da sua volta. Não espere estar forte para voltar. Volte fraco mesmo. Não espere estar digno. Volte arrependido. O Pai não está esperando para acusar você. Ele está esperando para abraçar você. Ele não pergunta onde você esteve primeiro. Ele celebra que você voltou. Talvez você esteja se sentindo indigno, mas a identidade de filho não é cancelada pelo erro. O Pai te recebe de volta. Ele corre na sua direção. Ele restaura sua dignidade. Ele devolve sua identidade. Ele coloca você novamente à mesa. Hoje é dia de retorno. Hoje é dia de reconciliação. Hoje é dia de abraço. Volte, porque quando você ainda estiver longe, Ele já estará correndo em sua direção. E quando você chegar, não encontrará rejeição. Encontrará braços abertos.